Não se esqueça de dar o like. Eu sou um babaca por recusar homenagem com a melhor amiga da minha namorada? Minha namorada e sua melhor amiga são amigas há quase toda a vida adulta delas, e elas já tiveram homenagens com parceiros anteriores, dos dois lados. Agora, eu não sabia disso até recentemente, já que minha namorada mencionou isso cerca de uma semana antes de me perguntar se eu queria. Agora, talvez aqui seja onde eu errei, mas a minha resposta imediata foi: caralho, não. Nunca farei isso. Eu sou muito monogâmico, e serei honesto, a ideia de ser compartilhado ou compartilhar simplesmente me dá nojo. Eu não acho que seja moralmente errado ou algo assim, mas simplesmente não é para mim. Aparentemente, minha namorada contou para a melhor amiga dela e agora a melhor amiga está ofendida. Minha namorada diz que eu deveria pedir desculpas para ela, mas não acho que fiz nada de errado aqui. Talvez eu pudesse ter usado palavras melhores, mas não é como se a amiga tivesse me ouvido. A atualização. Então, para começar, eu tive uma conversa com minha namorada e esclareci algumas coisas. Eu disse a ela que não estava arrependido da minha decisão ou da minha reação, mas disse a ela que não tinha nada a ver com a amiga dela. Disse a ela que não importava quem ela sugerisse, seria um não. Algo que não pensei e que todos vocês mencionaram é o que aconteceria se a amiga pedisse uma homenagem com o namorado dela. A amiga está solteira agora, então não é um problema atual. Perguntei à minha namorada o que aconteceria se a amiga pedisse, no entanto. Ela disse que achava que seria legal, como os namorados anteriores foram, mas depois de ver minha reação, ela sabe que eu não aprovaria. Ela então me perguntou por que eu não queria fazer homenagem com duas mulheres. Eu disse a ela que não gosto da ideia de fazer sexo com mais ninguém além dela. Perguntei se ela precisava ter homenagens para ficar satisfeita. Ela tentou desviar a pergunta e disse: quero dizer, eles são apenas divertidos, sabe, e já virou um hábito agora. Eu disse a ela que era uma pergunta de sim ou não. Ela ainda não me deu uma resposta direta. Decidi que nossas necessidades sexuais são simplesmente muito diferentes e terminei com ela. Estou triste que, de todas as coisas que poderiam causar um rompimento, foi isso. Eu não querer fazer sexo com outra pessoa além da minha namorada. Além disso, para responder a alguns dos comentários, não, a amiga não era feia. O meu namorado se recusou a assinar os papéis do divórcio porque a sua ex apareceu grávida. Meu namorado e eu estamos juntos há um pouco mais de um ano. Ele já foi casado antes e se separaram porque meu namorado queria filhos. Isso foi há alguns anos. Agora estão separados há 2 anos e podem começar o divórcio. Quando o conheci, ele foi honesto comigo sobre querer filhos. Um sonho que compartilhei com ele. Ele não tinha visto ou falado com a ex desde a separação. Estávamos planejando ficar noivos assim que o divórcio fosse finalizado, mas ambos precisam assinar os papéis ou isso pode se arrastar. Eu estava preocupada que ela não quisesse assinar porque, pelo que ouvi da família do meu namorado, ela era louca por ele e não queria o divórcio. Mal sabia eu que isso viria dele. Fui com ele até o escritório do advogado dela, onde eles fariam tudo final. Eu queria apoiá-lo. Ela não era o que eu esperava. Ela não estava devastada como a família do meu namorado esperava. Ela parecia serena, bonita, adorável e completamente superada pelo meu namorado. Ela tinha a mão em sua barriga muito grávida. Ela foi agradável comigo e basicamente sabia quem eu era. Ela se importava tão pouco ao ponto de nem fingir que não sabia de nada sobre seu futuro ex e sua nova namorada. Ela admitiu que sabia através de amigos em comum e que continuava seguindo suas notícias. Ela estava feliz que ele parecia feliz. Meu namorado ficou chocado. Ela perguntou como ele estava. Em vez de responder, ele começou a gritar com ela e a tremer de raiva e angústia. Ele se recusou a assinar os papéis e disse a ela que tornaria sua vida miserável. Ela ficou muito angustiada, mas ele disse para ela parar de agir confusa. Ela sabia o que fez. Ele saiu. Ele até esqueceu que eu estava lá, ele só saiu. Eu me desculpei, mas ela disse que eu não precisava. Ela pediu desculpas em vez disso. Então o advogado dela perguntou se ele poderia levá-la para casa porque não queria que ela dirigisse enquanto tremia. Ele me perguntou se eu também precisava de carona. Eu disse que poderia pegar um Uber, mas ele insistiu. A viagem foi estranha. Descobri que o parceiro dela estava em uma viagem de negócios e eles estão juntos há quase 2 anos. Quando cheguei em casa, estava exausta. Meu namorado não ligou, não mandou mensagem ou nada.
Liguei para a mãe dele e ela disse para dar tempo a ele porque ele me amava e ter paciência porque ele só precisava de tempo. Mas que tempo? Isso foi na quinta-feira. Hoje ele veio com café da manhã e disse que precisava de tempo. Perguntei se ele ia assinar os papéis e ele disse que não. Então, que ele não queria falar sobre isso, mas confiasse nele que ele precisava de tempo. Em outras palavras, ele não quer discutir o que aconteceu comigo. Edição no dia seguinte, eu ouvi o lado dela da história. Tive uma longa conversa com ela e ela estava chorando o tempo todo e dizendo o quanto sentia muito pelo que aconteceu. Eles estavam juntos desde os 19 anos e bem cedo concordaram que não queriam filhos. Ambos têm 40 anos. Cerca de 4 a 5 anos atrás, ela engravidou. Ele queria continuar, mas ela não queria. O relacionamento deles deteriorou rapidamente após o aborto. Segundo ela, ele ficou muito abalado depois e ela tentou de tudo para fazer dar certo. Ela o amava e não queria uma separação. Ele terminou o casamento de qualquer maneira porque disse que não podia continuar junto. Para ela, ela também teve traumas após o aborto. Quando engravidou do novo namorado, decidiu que não poderia fazer isso novamente e decidiu manter o bebê, mesmo que o relacionamento seja muito recente. Seu namorado parece ser muito solidário, mas ela disse que mesmo que ele não fosse, ela fez a escolha de manter seu bebê mesmo que o pai não quisesse fazer parte disso. Então, em outras palavras, o aborto dela também a mudou, assim como mudou meu namorado. Acredito nela. Ela parecia muito genuína. Ela disse que estava feliz por ele ter seguido em frente e que achava que eu parecia ótima porque ela o magoou e ele sempre foi um marido e parceiro ótimo e merecia alguém ótimo e incrível como ele. Eu disse a ela que meu namorado provavelmente pensa que ela queria filhos, só não com ele. Ela começou a chorar. Ela disse que não o culparia por pensar isso e que não sabe como faria ele acreditar que não era o caso. Que quando ela teve o aborto e estava arrependida, não pôde sobrecarregá-lo com seu trauma e contar isso a ele porque não queria jogar mais sal na ferida. Que seu arrependimento veio tarde demais. Não sei. Sinto por ela e por ele. Quero que ele entenda que às vezes as coisas acontecem sem que seja culpa de alguém. Ela não o rejeitou como o pai de seus filhos. Sua experiência com seu próprio corpo é que mudou, não sua experiência com ele. Ele vai entender isso e vir até mim? Eu o amo e quero que ele saiba que o escolhi. Ele te disse que ela não queria o divórcio? Ou ela confirmou isso? Ele não parece a pessoa mais honesta do mundo agora, então não aceite tudo o que ele diz como possivelmente verdadeiro. De qualquer forma, há muitos buracos e as coisas não fazem sentido. Ele nunca falou sobre ela. Nunca disse que ela era ex-louca ou algo assim e ele é muito respeitoso com as outras pessoas. Isso foi o que a família dele e amigos em comum disseram. Ela não queria o divórcio e implorou para ele ficar, mas o casamento se deteriorou depois que ela fez um aborto, apenas a mãe e a cunhada sabiam dessa parte. Atualização. Eu vou tornar minha atualização curta. O meu namorado pediu desculpas e terminou o nosso relacionamento. Ele me beijou e disse que me amava e que eu merecia alguém muito melhor do que ele. Ele percebeu que não estava pronto para seguir em frente e trazer uma terceira parte inocente para sua bagunça. Ele precisa de tempo para se curar antes de começar algo novo. Agora ele só quer viajar e ter encontros casuais e viver uma vida de solteiro. Ele pediu desculpas profundamente. Nos conhecemos no momento errado. Ele também disse algo que me fez começar a chorar incontrolavelmente. Senti que ele preferiria criar o filho de outra pessoa do que começar uma família comigo como estávamos planejando e sonhando. Ele disse que perguntou sobre a ex e sua vida e seu novo namorado por meio de amigos em comum. Eles não estão juntos há muito tempo, então há uma chance de que o relacionamento não funcione. Ele então tentaria se reconectar com ela. Sim. Essa é a ideia dele. Eu quase vomitei ouvindo seus devaneios. Eu disse a ele para sair. Ele pediu desculpas novamente. Ele não ligou nem mandou mensagem desde então. Recusar-se a se divorciar porque ela está grávida de outro homem e ele quer criar o bebê insano. Você escapou por pouco. Mesmo sem a gravidez, ele ia continuar obcecado por ela. Ele pediu desculpas a ela e assinou os papéis. Sua mãe disse que ele estava apenas em choque, mas ele fez isso. Ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo, não acho que seu ex seja lixo. Acho que você realmente escapou por pouco aqui, mas ele está quebrado mentalmente.
Ele precisa de terapia. Ele está envergonhado, perdeu sua autoestima e está tentando recuperá-la da única maneira que sabe, se colocando à mercê da ex. Estou da mesma opinião que você, na verdade. Ele não é lixo e foi um ótimo namorado. Mas ele está quebrado e eu escapei por pouco. Ele prometeu procurar ajuda e já assinou o divórcio. Eu sou um babaca por querer terminar com minha namorada após o funeral do ex dela? Então, minha namorada e eu estamos juntos há cerca de 4 anos. Ela costumava ser amiga íntima do ex, no entanto, ele tentou dar em cima dela enquanto ela e eu estávamos juntos. Então ela cortou a amizade deles. Eles se conheciam há cerca de 10 anos, eles eram namorados do ensino médio e ficaram juntos durante a faculdade. Eles terminaram porque ele não queria filhos. Ele morreu recentemente, e minha namorada foi convidada para o funeral. Embora eu não estivesse feliz, por assim dizer, em ver minha namorada chorar por esse cara, engoli minhas emoções e ofereci meu total apoio. Ela me pediu para ir com ela. Aqui é onde as coisas ficam complicadas. Ela continuou falando sobre como desejava que nunca tivessem terminado em primeiro lugar, e que nunca conheceu alguém que amou tanto quanto ele. Ela fez um discurso sobre como diz que, se as coisas tivessem sido diferentes, eles seriam uma família feliz com filhos. Tive que me forçar a não dizer nada naquela hora. Agora estamos de volta para casa, e ela não disse nada sobre o que disse. Estou tão perto de simplesmente ir embora, mas simplesmente não sei se ela disse isso apenas por causa do luto. Atualização. Olá a todos, foram alguns dias estressantes e meu post recebeu muito mais atenção do que eu esperava, foi avassalador para ser honesto. Já se passou uma semana desde o funeral em si, e tenho conversado com alguns amigos, além de ler comentários no meu último post. Para ser sincero, tenho hesitado em falar sobre isso com minha namorada porque ela ainda está deprimida. Ela não está falando comigo e tenho cuidado de tudo em nossa casa. Ela apenas tem ficado na nossa cama. Tentei conversar com ela, mas ela simplesmente me exclui. Tenho refletido sobre nosso relacionamento passado e percebi algumas coisas. Minha namorada nunca foi tão apaixonada por mim quanto era com o ex dela, ela nunca fez nada tão romântico ou atencioso para mim quando comparado com o ex dela. Por exemplo, ela nunca viajou por mais de 3 dias comigo. Mas ela viajava frequentemente com o ex, às vezes por anos. Não é como se eu não tivesse oferecido. Fui simplesmente informado para superar isso, e que cada relacionamento é diferente, e as pessoas diziam coisas como, se ela quisesse estar com o ex dela, ela estaria. Algo também a ser observado é que alguns de vocês realmente chamaram minha atenção para outro post. Um sobre uma garota indo para o funeral do ex. Li o post, e não sei se é realmente minha namorada ou não. Alguns detalhes são diferentes, como nossa idade, ambos temos 30 anos. Além disso, nunca disse nada sobre terminar com ela por ir ao funeral. Eu não estava exatamente feliz em ver ela lamentar o cara que queria dormir com ela enquanto estava comigo, mas na verdade não disse nada. Agora, esse post admitiu que ela realmente traiu. Pensei sobre isso por um segundo, mas não importa. Porque se ela traiu ou não, eu já terminei com ela. Conversei com ela, ela recusou a princípio, não respondendo a mim, mas quando disse que estava indo embora, ela finalmente disse algo para mim. Basicamente, disse a ela que me sinto péssimo desde que disse essas coisas no funeral. Como se ela preferisse estar com o ex dela do que comigo. Que me senti como a segunda opção dela. Ela começou a gritar comigo, me chamando de egoísta, e que perdeu uma das pessoas mais importantes da vida dela, e não deveria tornar isso sobre mim. Eu estava cansado demais para tentar gritar de volta, minhas coisas já estavam empacotadas. Estou ficando com meus pais por um tempo. Nosso contrato de aluguel não expira por alguns meses, então não sei o que ela está planejando fazer. Não sei o que fazer agora. Pensei que ia me casar com essa garota um dia, e ter filhos. Mas ela queria outra pessoa o tempo todo. Agradeço todos os comentários, e não sei se vou postar outra atualização. Mas obrigado. Atualização. Olá a todos, recebi muito apoio deste sub da última vez, e aprecio isso, então acho que devo atualizá-los. É véspera do Dia dos Namorados, e eu realmente havia planejado algo para minha namorada antes de toda essa bagunça começar. Não consigo deixar de pensar nela. Nosso grupo de amigos em comum não ficou contra mim, eles têm sido solidários, parece que para ambos nós. Expliquei a eles por que terminamos. E todos foram bastante compreensivos.
Meu amigo e sua namorada são amigos de nós dois, e perguntei sobre minha ex para eles. Aparentemente ela não está bem. Ela voltou ao trabalho, ela tirou umas 2 semanas de folga, mas além disso ela não saiu do apartamento. Ela não tentou me procurar, e eu não tentei procurá-la. Nosso contrato de aluguel expira no próximo mês, então não sei o que ela está planejando fazer. Ela pode pagar o aluguel sozinha, mas vai ficar apertada. Tenho sido tentado a entrar em contato, odiei terminar, mas odeio ainda mais como terminamos. Parece que a deixei para trás, quando ela mais precisava de mim. Se ela reagisse assim com qualquer outra pessoa, eu estaria lá por ela, sem perguntas. Mas eu sei melhor, sei que ficaria ressentido porque ela ainda quer o ex dela em vez de mim. Queria agradecer a todos pelo apoio da última vez, e acho que isso é só eu desabafando. A atualização. Ela finalmente entrou em contato. Voltei do trabalho para a casa dos meus pais, e ela estava lá. Minha mãe a deixou esperar por mim. Embora esteja chateado com minha mãe por deixá-la entrar e não me avisar, isso é outra questão. Quando voltei, minha mãe foi à loja para nos dar um pouco de privacidade. Estava uma bagunça por dentro, mas segurei firme. Ela perguntou como eu estava e o que tenho feito. E conversamos como se estivéssemos apenas colocando as novidades em dia. Finalmente perguntei o que exatamente ela queria. Ela disse que lamenta pelo que fez, e se arrepende de como as coisas terminaram entre nós. Ela continuou dizendo que realmente me amava, e que queria começar uma família, mas a morte repentina do ex dela simplesmente a atingiu muito forte. Ela disse que lamenta pelo que disse e que não quis dizer. Não disse nada, e estava apenas tentando processar o que estava acontecendo. Ela na verdade não me pediu para voltar. Disse a ela que, não importa o que ela disser agora, não posso esquecer o que ela disse no funeral e como agiu depois. Ela disse que entende, e só queria falar comigo. Disse a ela que não acho que podemos ser amigos, e que não a odeio, mas simplesmente não quero estar perto dela. Ela saiu, e fiquei acabado. Ela parece estar bem, estava mais saudável do que da última vez que a vi. Estou realmente saindo da casa dos meus pais, e não vou contar a ela. Vou garantir que meus pais não digam nada. Espero que tenha sido a última vez que a vejo, pelo menos por um bom tempo. Ah, e uma coisa rápida que queria mencionar. Meu nome está fora do contrato de aluguel do nosso antigo lugar. A dona do imóvel foi muito compreensiva. Achei que deveria mencionar isso porque muitos de vocês me falaram sobre isso. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.